Amém, glória a Deus. Graça e paz, queridos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nesta noite, noite de ceia, ceia do Senhor, ceia do Senhor instituída por eles, é uma noite especial para todos nós, e é com muita alegria que nós estamos aqui na presença de Deus, na casa dele, amém, para celebrar este culto maravilhoso, na presença do nosso Deus, do nosso Pai, na presença dos irmãos, em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão com a igreja do Senhor. Você é convidado do Espírito Santo a se deleitar nele, é convidado do Espírito Santo a ficar aos seus pés, a se deleitar nele, a ficar com ele, amém? Hoje é uma noite especial para todos nós, noite em que nós lembramos aquilo que foi por ele instituído, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi ele que instituiu este momento especial, e foi ele quem nos disse fazer isto todas as vezes que comeres e beberes em memória de mim. E nós queremos celebrar, mas primeiramente nós queremos agradecer a Deus, pois podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Apesar de tudo que está acontecendo, do momento em que o país passa, o mundo inteiro, a perplexidade do que está acontecendo, nada disso nos impede de adentrar na presença dele e de permanecer, de prevalecer como o Senhor que tem nos dado força. Por isso podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ceia do Senhor, amém? Ela é descrita nos evangelhos, todos eles falam sobre estes momentos especiais. E eu queria separar um dos livros, o Evangelho de Lucas, o capítulo de número 22, a partir do versículo 14 ao 23, para nós observarmos alguns pontos importantes que nos levará a entender um pouquinho sobre mais a ceia do Senhor, a ceia que foi criada. Por isso nós também vamos entender um pouquinho dessa Páscoa, dessa transformação de Páscoa para a ceia do Senhor, e assim poder desfrutar desse momento como o Senhor quer, amém? Vamos ler o texto de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 14 ao versículo de número 23, que diz assim a palavra de Deus. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus, ou no reino do meu Pai, em outras versões. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhe uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira ou da vide, até que venha o reino de Deus. Aleluia. Tomando o pão, e deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Deus querido, nos ilumine. Nós pedimos com graça que o Senhor esteja conduzindo este momento na presença do Senhor, um momento de celebração, de recordação, e que já está, meu Deus, marcado na tábua do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, pois precisamos de Ti.
Queremos estar na presença doce e maravilhosa do Senhor, contando com esta graça mais uma vez para iluminar os nossos corações, segundo a tua soberana vontade. Assim por fé rogo, oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Queridos, é isso. A ceia do Senhor é algo fantástico. E Lucas, ele mostra nesse texto que a ceia cristã, ela substituiu a Páscoa judaica. Lucas quer nos mostrar, aqui assumindo um significado que a Páscoa ela foi substituída pela ceia, e ele quer nos levar o significado ao máximo, quer nos levar a entender o máximo dessa transformação da Páscoa para a ceia do Senhor, desta forma de celebração da Páscoa, agora nesse formato de ceia do Senhor, porque essa forma dessa ceia do Senhor hoje, ela assumiu um significado universal, e isso é um ato universal, é uma celebração universal que o Senhor instituiu. Ela é a libertação que marca a trajetória da libertação do povo de Deus. É essa libertação que Ele nos proporciona, e ela não é apenas para o povo de Israel, mas não é apenas o povo de Israel das mãos opressoras do Egito, mas representa a libertação total e plena para todos os povos. O simbolismo da Páscoa, que foi ali representado pela saída de Israel do cativeiro egípcio, hoje nos remete a esta mesma sensação de liberdade em Cristo Jesus. As mãos opressoras do pecado que um dia nos escravizaram, hoje não nos escravizam mais, porque em Cristo Jesus também nós somos livres. Porque assim como o Israel foi completamente liberto da escravidão e da opressão egípcia, nós também, através do sangue de Jesus, fomos livres de todo o pecado. Amém? Amém? Então vamos ver, queridos, alguns detalhes em que Jesus modificou a Páscoa, transformando-a na ceia do Senhor. Alguns detalhes, é apenas uma observação interessante tirada de uma Bíblia de estudo e que eu queria compartilhar com você. Olha só, a primeira observação é que a festa judaica da Páscoa, ela celebrava o fato de Deus ter libertado o seu povo do cativeiro egípcio. A ceia do Senhor, ela celebra o fato de Deus nos livrar da escravidão do pecado. Outro ponto, o cordeiro sacrificial da Páscoa aplacou o anjo da morte. O pão da ceia significa o corpo de Cristo partido na condenação do nosso pecado. Outro ponto, o vinho da Páscoa simboliza o sangue do cordeiro nas portas ou nos umbrais. O vinho da ceia simboliza o sangue de Cristo dado por nós. A sua morte é que nos compra a vida eterna, e nós vamos entender isso no decorrer da mensagem. Outro ponto importante, queridos, a Páscoa, ela representa a antiga aliança de Deus com o seu povo. A ceia do Senhor, ela nos lembra da sua nova aliança com o seu povo. Bíblia de Estudo Vida, de 1998. Amém? E isso, queridos, são pontos que nos remetem a essa transformação de Páscoa para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, queridos, ela simboliza o supremo dom do amor de Deus em Cristo Jesus, que entregou o seu próprio corpo e derramou o seu sangue em nosso lugar para nos perdoar os pecados. Veja bem quem você era, querido, e observe hoje quem você é em Cristo Jesus. Houve uma transformação. Você consegue ter convicção disso. Não somos mais o mesmo, porque em Cristo fomos transformados. Aleluia. A ceia, querido, celebrada em memória de Jesus, ela é a lembrança contínua da entrega do Salvador por nós.
e ao mesmo tempo é a presença de Jesus conosco. Fazer isso em memória de mim é uma forma de nós não apenas lembrar, mas de ter a convicção de que agora, nesse momento, Ele está aí com você, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está em nós, Ele está através de nós. Amém, queridos? O Senhor é conosco. Veja bem, o versículo 15 da passagem que nós acabamos de ler, o Senhor diz assim: eis que desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Ou seja, em outras versões, tenho desejado comer essa Páscoa com vocês. Então, queridos, é algo muito sublime. Queridos, a Páscoa, ela representava a fundação da nação de Israel. A celebração da Páscoa naquele último dia no Egito, ela foi a celebração da libertação daquele cativeiro, e ela representava também a fundação da nação de Israel. E nós, quando ceiamos também, nós também estamos representando a morte do Senhor até que Ele venha, como Ele disse, para nos lembrar dEle, mas também representa a fundação da sua igreja, o pacto de uma nova aliança em Cristo Jesus. É a fundação de uma nova aliança que o Senhor fez com a sua igreja. Amém? Jesus estava agora prestes a se tornar o verdadeiro Cordeiro Pascual. Por isso ele desejava viver este momento, porque ele sabia que o seu sacrifício ia remir as pessoas, o mundo, dos seus pecados. Ele iria nos comprar com alto preço, e ele tinha convicção de que isso ia comprar a nossa vida. Por isso ele desejava, e ele estava prestes a se tornar o verdadeiro Cordeiro Pascual. Aleluia. Jesus sabia que a ceia simbolizaria a dádiva do seu corpo e sangue para os discípulos, para obter a salvação para eles. Por isso era o desejo dele que se realizasse nele. Por isso que ele veio cumprir esta missão salvadora no Calvário por nós. A ceia pascal, ela olhava com expectativa para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Por isso é que ele nos disse que nunca mais comerei novamente, e até que se cumpra um banquete messiânico no céu. Aqui nesse texto nós podemos ver que há uma promessa para nós, queridos. Há uma promessa. Por isso que ele diz: pois eu lhes digo, não comerei, versículo 16, dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Não comerei e não beberei o fruto da vide, até que se cumpra no reino de Deus. Esta promessa, queridos, está lá em Apocalipse 19, versículo 9 e 10, em que novamente nós vamos celebrar na presença dele, mas agora no reino do nosso Deus, do nosso Pai. Amém? A celebração que nós estamos fazendo é em memória, mas um dia, chegará um dia em que nós celebraremos com Ele, na presença dEle, uma celebração universal com todos aqueles que creram nele. Um dia nós estaremos na presença dEle, numa grande mesa, numa grande celebração com Ele, como Ele promete a nós. Apegue-se a esta promessa, queridos, de que este banquete messiânico já está preparado para você. Amém? Nós já estamos indo em direção a este banquete, porque ele já foi. E como ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas, e ali já tem lugar para você e para mim, querido. Apegue-se a esta promessa de um dia participar deste banquete messiânico na presença dele. Então, queridos, o que é a ceia do Senhor então? Por que nós celebramos este grande memorial? Por que nós celebramos? O que é a ceia do Senhor? Como e quando deve ser celebrada? Quem deve participar e quem pode participar dela? Então, o primeiro ponto em que eu quero destacar acerca dessa grande celebração é que ela é uma instituição criada pelo próprio Senhor e Cristo.
Ele é que instituiu ela, dizendo a nós o seguinte: fazer isto todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. Aí temos que pegar, claro, o texto básico e o principal, que é mencionado nas igrejas, que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Então nós precisamos pegar e lembrar que ele instituiu e disse: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Agora, queridos, eu e você precisamos observar um detalhe aqui. A expressão fazer isto é uma ordem dele, fazer isso. Agora, todas as vezes ele está dizendo, mostrando que esse ato deveria ser parte da nossa prática. Deveríamos lembrar dele fazendo isto, porque ele ordenou, e todas as vezes em memória de mim. Ele não instituiu quantas vezes nós faríamos, mas ele instituiu que nós devemos fazer, e todas as vezes que fazemos, isso seria o segundo ponto em que eu quero aqui apresentar um memorial. Fazer isto em memória de mim, lembrando do seu sacrifício, da sua vida, do sacrifício que ele fez por nós, de cada palavra que ele disse, que aconteceria segundo o que foi falado, e aconteceu conforme ele disse. E hoje nós temos que nos apegar nessa esperança de que todas as palavras verdadeiras dele se cumpriram na sua vida, e o sacrifício dele, vivo, santo e agradável a Deus, aconteceu, e essa promessa de um reencontro com ele, e um grande banquete continua nos aguardando, querido. Alegre-se com essa esperança, com essa promessa que ele nos deixou, aleluia, amém? Então é um memorial também, queridos. A ceia é também um memorial. Façam isto em memória de mim. Então a ceia do Senhor, ele é um momento de recordação, querido. Nós recordamos, porque ele veio por nós morrer naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados. Então, quando nós celebramos, nós anunciamos a morte do Senhor Jesus até que ele volte, ou até que ele venha. Então, por isso nós usamos esses elementos figurativos aqui, simbólicos, o vinho e o pão simbolizando o corpo e o sangue dele. Então, são figurativos. Outro ponto, querido, é que esta celebração é um ritual de aliança que ele fez com o seu povo, com a sua igreja. Também é um ritual. E, queridos, é algo muito forte isso. Nós já falamos isso aqui. Olha só, os orientais, eles davam muito valor às alianças e respeitavam uma cultura muito rica e forte para nos lembrar de uma forma simbólica. Para os judeus, o pão e o vinho fazia parte de um ritual de aliança de sangue, e era do mais alto nível de aliança que alguém poderia se submeter. E nós podemos aqui tomar, por exemplo, Abraão indo ao encontro de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e ali ele foi levando pão e vinho. E o que isso significa? O que é isto? Significa um ritual de aliança, um ritual de aliança e de muito respeito profundo. Ceia do Senhor é isso, um ritual de aliança do mais alto nível, porque é uma aliança de sangue, aleluia. Então, querido, nós não devemos contrariar esta aliança, uma aliança desse nível, em que as partes ali declaravam que estavam unindo, misturando suas vidas. É algo muito sublime, é algo muito forte, que passava de um para o outro e vice-versa. Por isso Jesus declarou que aquela aliança seria no seu sangue. Este é o cálice da nova aliança, em meu sangue, que será derramado por vós. Então, querido, na ceia é um ritual de aliança que eu e você devemos valorizar muito. Amém, queridos? Então, querido, quando nós ceiamos, nós reconhecemos
que nós estamos aliançados com eles, que nossas vidas estão misturadas, agora elas estão fundidas uma na outra. Essa é a razão principal de nós estarmos celebrando esse momento, querido, aonde nós vemos adentramos as igrejas, para uma vez por mês, algumas fazem assim, não existe uma ordem, para celebrar este momento sublime, porque ali, querido, nós estamos se fundindo com Ele, nós estamos aqui declarando que a nossa aliança com Ele é eterna, nós estamos aqui renovando a nossa aliança com Ele, declarando sim a Ele, que você e eu permanecemos com Ele, que queremos estar com Ele, e que esta aqui é uma convicção de que eu creio na palavra dEle, é uma convicção de que eu acredito no sacrifício dEle por mim, e hoje também eu estou lutando contra tudo e contra todo, contra o pecado, contra a minha carne, para permanecer e prevalecer na presença dEle. Amém? E isso é algo muito maravilhoso, quando nós participamos de uma forma consciente de um momento especial, único, ímpar na tua vida, querido. Esse momento em que você está dizendo sim ao teu Senhor e Deus, aleluia. Então, querido, então é isso. Essa é uma aliança, querido, que tem um nível muito elevado, é de sagrado nível para o povo judeu daquela época, e por isso foi usada como um exemplo, para mostrar a intensidade de tamanha aliança. Amém? Então, queridos, é isso. Então, em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, Jesus falando com os judeus, e não beberdes do sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando ele falou isso lá no Evangelho de João, capítulo 6, ele estava não dizendo que as pessoas comeriam da sua carne, claro que não era isso que ele fala, mas era uma forma de dizer que esta é a maneira certa de nós permanecer nele, e ele em nós. É um pacto de aliança com Ele, é através do crer na sua palavra, aleluia, de crer em quem Ele era, no que Ele veio fazer, na sua missão, na sua vinda e na sua vida, e claro, nas suas promessas, apegados a ela, amém? Então, isso era uma forma de mostrar a necessidade de nós estarmos nele e permanecer nele, aleluia. Aleluia. Queridos, a ceia também, ele deixou para nós claro que é um tempo de comunhão, e comunhão é tudo, é muito importante viver em comunhão. Era também naquela época chamada de festa do amor, festas ágapes, naquela ocasião. Então, a comunhão é extremamente importante, querido, é a força do corpo de Cristo. É a manifestação do corpo de Cristo, a comunhão dos irmãos, tanto nos lares, nas casas, ou na igreja, onde acontece a maioria ou a maior parte do ritual, amém? E assim deve ser, queridos, assim deve ser. Então, esse tempo de comunhão, então, queridos, esse é um tempo de comunhão. Então, querido, a mesa do Senhor, ela também nos deixa algumas características importantes, o ritual. E a primeira característica é que isto é um ato de consequências espirituais. O fato de nós estarmos celebrando a ceia do Senhor, isso quer nos dizer que a ceia do Senhor, ela tem consequências espirituais. Não é apenas tomar um cálice de vinho e comer um pedaço de pão, não é isso apenas, amém? Mas ela tem consequências espirituais, e isso, querido, ela sempre será um momento de bênção ou de maldição para os que dela participam. Por isso,
a importância de nós entendermos o que nós estamos fazendo. O primeiro ponto em que eu queria destacar é que você celebra a ceia porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador na tua vida. Você crê na palavra, nas promessas, em tudo que Ele deixou para nós, na herança deixada, o legado que Ele nos deixou, as promessas que Ele nos deixou, e principalmente na sua palavra. Por isso você celebra na convicção de que a vida dele está agora na tua vida, vocês agora se fundiram, amém? Então nós precisamos entender que esses atos é um ato de consequências espirituais que pode nos trazer bênçãos ou maldições, depende da forma que você está atuando. Então ele diz assim, por exemplo, Paulo lá em Coríntios, no capítulo 10, versículo 16, ele fala: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é da comunhão no sangue de Cristo, e o pão que partirmos não é a comunhão no corpo de Cristo? Então é uma comunhão, você precisa estar vivendo esta realidade de comunhão na presença dele, amém? E isto é de suma importância. Então comunhão é tudo. Então, queridos, quando Jesus derramou o seu sangue, Jesus o fez para a remissão dos nossos pecados. Logo, ao comungarmos o sangue, estamos provando que tipo de bênçãos? Então, querido, que bênçãos você e eu podemos experimentar? As bênçãos do Senhor nas regiões celestiais, queridos. Então, hoje, a purificação, a proteção contra o diabo, o sangue de Jesus sobre a tua vida, e você tem que entender que o diabo não tem poder para transpor o poder desse sangue na tua vida, querido. Por isso a importância de nós prevalecermos em Jesus. Êxodo capítulo 12, Apocalipse 12 mostra o poder deste sangue sobre você e sobre mim. Então essa é uma das consequências espirituais quando eu e você participamos com entendimento. Então participe da ceia do Senhor para que você seja muito abençoado por Ele, para que nós não caiamos nessa situação. Muitos estavam fracos e doentes na igreja de Coríntios naquela época, né? Porque eles não tinham discernido o corpo do Senhor. Então Paulo falou: por isso há entre vós muitos fracos e doentes. Por isso também temos que tomar cuidado, porque implica também em ocorrer uma situação de maldição, quando nós não entendemos o verdadeiro, real significado da ceia do Senhor. Então, querido, a ceia do Senhor, ela deve ser um momento especial de comunhão, de reflexão, de devoção, etc., de fé, amém? Esse é um processo maravilhoso. Eu e você precisamos observar esse detalhe. Eu estou em comunhão, eu reflito, eu devoto a Deus, eu tenho fé e adoração a Ele. Eu preciso adorar a Deus. Tudo deve ser feito de coração, tudo deve ser feito de reverência, meu querido, pois é um ato de consequências espirituais. Por isso também pode acontecer uma situação de maldição. Por isso que ele diz, por isso que Paulo fala aí lá em Coríntios: por isso aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Então, querido, examine-se você. Em nenhum momento a Bíblia impede eu e você de não participarmos da ceia porque nós fizemos algo errado. Querido, o reconhecimento dos teus erros na presença de Deus já é uma grande vitória, e você participa. Eu e você não somos perfeitos, mas o que nós não podemos é ocultar os nossos pecados perante o próprio Deus. Isso seria algo impossível. Por isso, querido, você reconheça perante Deus. Quando você se examina, você vai encontrar dentro de você, com a ajuda do Espírito Santo, as tuas dificuldades, as tuas fraquezas, até teus pecados ou não. O que importa é que você examine e se apresente o exame diante de Deus, e coma e beba. Não fique sem participar da ceia do Senhor porque você acha que você pecou, ou falou, ou fez. Não, examine-se.
reconheça perante Deus, coma e beba. Amém? Você está em um processo de mudança, Deus está lapidando você. Aleluia. Por isso, querido, para muitas pessoas a ceia, ela é algo que amedronta. Então alguns preferem não participar dela quando não se sentem dignas, para que não sejam julgadas. Mas não é isso que Deus quer de você. Não é que você se sinta indigno e eu não participo dela porque eu estou me sentindo um pecador ou pecadora. Não é isso. Mas veja que a Bíblia não nos manda deixar de tomar. E sim, é só fazer um autoexame antes, pois se houver necessidade de acerto, devemos fazer o mais depressa possível. Aí você pode recorrer a 1 João, capítulo 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, querido. Deus é fiel e justo, querido. E você não precisa ficar amedrontado, participe da mesa dele, amém? Isto é de fundamental importância. Por quê, querido? Deixar de participar da mesa do Senhor também é um ato de desonra ao teu Deus. Se você é homem e mulher de Deus, você desonra o Senhor quando não vai participar, porque você está se achando indigno. Só que você sabe que você tem um Deus misericordioso e perdoador, que não está aqui para apontar os teus pecados, mas está aqui para trabalhar a restauração na tua vida, está aqui para manter você de pé. Quem acusa você de pecado é o Satanás, não é Deus. Por isso não temas, Deus está com você, não te assombres, Ele é o teu Deus, amém? Então participe, não desonre a mesa do teu Deus. Então nós devemos ansiar pelo momento em que dela nós vamos participar, querido. É bom, eu venho participar convicto, Senhor, eu estou a participar de um momento maravilhoso, de dizer ao Senhor que eu sou teu, tu és meu, tu és o meu Deus, eu estou aqui, eu reconheço meus pecados, eu peço perdão a Ele, e eu vou lá e digo sim, porque é um cálice de uma aliança, querida, de uma aliança inquebrável. Ele não quebra a aliança, e nós não devemos quebrar também. Participe. Quem participa, querido? A ceia como um ritual de aliança, que destina-se, portanto, aos que já se encontram em aliança com Cristo, ou seja, os que nasceram de novo, os que estão em plena comunhão com Deus. Você tem plena comunhão com Deus? Então você está totalmente livre para participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para aqueles que o servem de todo o coração. O teu coração é de Deus. Então, querido, a ceia é para você celebrar com Ele, lembrando, Ele falou, façam isso até que Ele venha em memória de mim. Então é para você, independentemente de você congregar nessa ou em qualquer outra igreja, não importa. O importante é que eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, queridos, do corpo de Cristo. Então eu e você podemos e devemos participar dessa mesa, queridos, aleluia. Então participe da mesa do Senhor, aleluia, aleluia. E há situações, querido, que eu não vou discutir, que são aquelas situações de pessoas que são ou não são batizadas nas águas, e que podem ou não podem participar. Eu não quero entrar nesse mérito, apesar de não haver uma base bíblica de impedimento para essas pessoas. Porém, as igrejas fazem um processo de discipulado, e o momento mais rápido possível, né? Entendemos que um novo convertido, ele deve ser encaminhado para o batismo tão logo seja possível. Mas nada impede nós de participar da ceia do Senhor quando nós temos o nosso coração e a nossa vida na presença dele, amém? Então, querido, existem critérios básicos. Que critérios são? Você está aliançado com Cristo e ter uma vida espiritual em ordem, amém, querido? Porque se nós formos ver, nem Judas Iscariotes, em pecado e endemoniado, porque a Bíblia diz que Satanás entrou nele, ele foi proibido de participar, ele participou. Estava encapetado e era um homem pecador, ladrão, metia a mão na bolsa segundo a palavra de Deus, e ele participou da ceia, dando para você mais segurança ainda para que você participe, não porque você está na situação dele,
mas mostrando que Deus não vai impedir você de participar da sua mesa, porque você é querido dele, foi por você que ele sofreu todo esse martírio e sacrifício, amém? Então, querido, nós podemos celebrar esta ceia em qualquer lugar, nós podemos celebrar ela em nossas casas, em comunhão com nossos irmãos e família. Use os elementos, o vinho, separe o pão para celebrar com a sua família, e nós devemos fazer todas as vezes em memória dele, em memória dele. Então, nós podemos celebrar aqui na igreja do Senhor, mas também nós vamos celebrar em casa. Você que está em casa, celebre com a sua família. Você que já separou os elementos, logo estaremos ceando, amém? Declarando a nossa, renovando todo o tempo a nossa aliança com ele, ou renovando, confirmando, na verdade quero dizer isso, não é? Melhor dizendo, nós estaremos sempre confirmando a nossa aliança com ele, a aliança que ele fez. Este é o cálice da nova aliança pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Então, queridos, isso é maravilhoso, isto é muito maravilhoso, amém? Então, queridos, a ceia do Senhor é esse momento sublime. Quem pode participar? Você quer participar da ceia do Senhor? Vamos participar, porque a Bíblia diz que Jesus, vou ler novamente um texto para vocês, recebendo o cálice, versículo 17, deu graças e disse, estou lendo Lucas capítulo 22, recebendo o cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, o apóstolo, dizendo, este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E aí, o versículo 20 ele diz, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém, querido? Então, há uma força maravilhosa no cumprimento deste ritual. Não é apenas um ritual por ritual, mas é um ritual maravilhoso. Por isso, querido, nesse momento, eu convido você a entregar para a sua família, você que está em casa, pois nós estamos realizando a maioria dos nossos encontros nos lares. As igrejas não estão se reunindo de forma presencial, mas nós estamos na presença do Senhor, amém? Deus está no meio de nós, no centro do seu povo, Ele é o centro do povo, é o candelabro no centro da sua igreja, amém? Por isso, nesse momento, eu convido você, líder de sua casa, para que agora você tome os elementos, para que você tome o cálice e tome o pão, que simboliza o corpo e o sangue do Senhor. E agora, como o Senhor disse, agora eu vou lá para Coríntios, texto que todos nós conhecemos, Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 23, todos nós já conhecemos o texto, e assim diz a palavra do Senhor: pois o que eu recebi do Senhor e também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo. Então, Pai, você que está com a sua família agora, parta o pão e divida com aquele que estão com você.
aquele que está com você agora à mesa, aquele que está com você nesse momento. Que um pão agora seja dividido entre vocês. Pode ser no formato que eles usavam na antiga Israel. Um pão ia dando um pedaço para cada um. Mas se você já vir partir o pão, não tem problema nenhum. O importante é que todos os que estão aí presentes participem da mesa do Senhor. Amém? Você deu pão para todos, todos estão segurando um pedaço de pão. Amém? Então, que o cálice do Senhor pode ser um suco de uva, como nós usamos, agora também seja distribuído entre todos os que estão presentes à mesa do Senhor, todos os que estão reclinados à mesa do Senhor, agora também tome posse do seu cálice, que simboliza o sangue do Senhor, para que juntos possamos esperar uns pelos outros, para que juntos nós possamos celebrar desse momento sublime, desse momento ímpar na presença dele. Porque assim Paulo continua dizendo: pois eu o recebi do Senhor, também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo dado em favor de vós, façam isso em memória de mim. Então, queridos, todos nós que temos o pão que simboliza o corpo do Senhor, em comunhão com a nossa família, em comunhão com o povo de Deus, todos juntos comamos do pão que simboliza o corpo do Senhor. Aleluia. 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 Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberes em memória de mim, porque sempre que comeres este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, querido, você que tem o cálice do Senhor em suas mãos, agora tome com sua família, tomemos todos juntos e glorifiquemos o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia o Senhor esteve aqui. Por isso, querido, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom nós estarmos na presença dEle e podemos viver esse momento especial, esse momento único, esse momento sublime. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos agradecer a Deus por ter entendido que a ceia do Senhor é uma necessidade da sua igreja, e que nós devemos celebrar esse momento, e que nós devemos contemplar a face do Senhor nessa ordenância dele, e que nós devemos celebrar. Eu quero finalizar orando por você, orando por todos nós, em espírito de gratidão a Deus, por nesse momento nós termos mais uma vez confirmado esta maravilhosa aliança na presença dele. Amém? Então você que está aí, ore comigo. Pai bendito e querido Deus, muito obrigado por este momento. Nós queremos te dizer, meu Deus, que somos eternamente gratos ao Senhor pelo teu corpo que foi partido em favor do teu povo, o teu sangue derramado para a remissão dos pecados. Obrigado, não somos mais os mesmos, e confirmar essa aliança com o Senhor é uma dádiva que vem de ti, e nós estamos aqui fazendo como disseste: façam isso em memória de mim.
até que o Senhor venha, Pai. Nós estamos aqui para celebrar, para confirmar em nossos corações esta aliança, esse chamado, a vida do Senhor em nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor seja com cada um do teu povo, abençoando a tua igreja e continuando a conduzir, meu Pai, conforme a tua soberana vontade. E eu assim quero abençoar você, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.